Olá pessoal, aqui é David Carvalho, podcast Égua do Papo. Esse aqui é o nosso 9º episódio. E hoje a gente recebe Mike do PAA, que para mim é uma referência de comunicação no PAA, do Samba Inanindeu, alguém que eu vi começar um projeto há um tempo atrás, que eu nem fazia nem parte da comunicação, já existia o blog PAA, eu ficava lá na internet vendo os memes, a brincadeira que eu achava muito bacana. Mike, bem-vindo, mano. Eu que agradeço. Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo, dá o seu recado inicial, pessoal. David, eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade. Que isso. Eu agradecer o convite, fiquei mesmo lisonjeado. Acompanho o teu trabalho. É o que você falou, né? A gente se identifica um com o outro pelo trabalho com a comunicação, esse trabalho de comunicação popular, comunitária. Você com o Curu Samba Online, eu com o blog PAA. E assim, me sinto feliz de estar nesse momento aqui para a gente bater esse papo e desde já desejar para você cada vez mais sucesso aqui no seu trabalho à frente do podcast Égua do Papo. Cara, vamos lá. Sempre quis perguntar isso. Onde surgiu a ideia de criar o blog PAA? Porque foi um período que, assim, ninguém seguia tanta rede social assim, né? Lá atrás era o Orkut, que era a sensação da época, né? Sim. E tinha as comunidades, que é totalmente diferente para quem não viveu essa época do Orkut, não sabe que perdeu, né? Perdeu muita coisa boa e quem viveu sabe que era totalmente diferente a dinâmica do Orkut. E eu lembro que começou nesse período, o blog PAA, eu falei assim, o cara tem um blog PAA, eu morava no PAA, né? Morava na casa da minha mãe no Canteiro, que ela ainda mora lá também. Eu comecei a acompanhar. De onde surgiu? Qual foi, assim, o start para eu vou criar isso aqui e me comunicar com o pessoal? Olha, primeiro que assim, eu sou um cara que desde pequeno sempre fui muito apaixonado por jornalismo, por comunicação. Né? Normalmente, quando a gente é criança, né, as crianças gostam de assistir desenho, né, de brincar, de videogame, essas coisas. E eu, né, diferente, que já era, curtia muito assistir jornal. Né? Minha mãe prova isso. E tanto que eu sou fã de muitos jornalistas, então assim, eu sempre tive essa proximidade, essa paixão com a comunicação, com o jornalismo. E aí o blog, né, o blog PAA, que era blog do PAA, quando nós iniciamos em 2013 o blog, antes de tudo, você bem lembrou, né, tempo do Orkut. Peguei também essa fase do Orkut muito forte, inclusive pode até retornar agora, né? Possivelmente. É a terceira vez que eu ouço que vai voltar e não volta. Sim. Mas realmente eu torço para que volte, porque era uma vivência totalmente diferente, uma experiência muito diferente do Facebook. E aí, a ideia do blog já chegou nessa fase que o Orkut o Facebook já existia, já estava alavancando e o Orkut já estava, né, ali caindo. E se a gente for falar das comunidades, infelizmente, aqui falando do nosso bairro, do PAA, né, existiam muitas comunidades que era só para denegrir o PAA. Era só nesse tom, eu lembro. Para fortalecer os estereótipos. E, cara, eu achava aquilo assim, não, a gente tem que fazer uma parada aqui diferente, não pode. Porque tu sabe como é, né? Tu sabe muito bem. A gente sofre isso, eu não uso muito a palavra sofrer, mas a gente era alvo, né, desses estereótipos, desses estigmas. Porque é bairro disso, daquilo, só num tom negativo. E isso também acontecia nas comunidades do Orkut. E aí eu na época, eu criei uma comunidade, não me recordo o nome agora, mas não vingou muito de pessoas fazendo parte ali da comunidade. Mas as que falavam mal era aquele público mesmo e às vezes próprias pessoas, moradores do bairro, também de uma forma contribuindo, somando com aquilo. Né? Estranho. E aí não deu muito certo quando eu criei a comunidade lá. Eu tinha um amigo, na época eu estava no Neide, lá na Cidade Nova, me falou desse sistema do Google, o Blogspot, que foi quando a gente criou o blog PAA, e aí eu coloquei o nome blog mesmo, né? Já que vai ser um blog PAA, né? Blog do PAA, que levava o do. E
criamos o blog do PA, né? Aquela ideia. Só que antes disso, quando a gente já fez essa transição para o Facebook, nós começamos por meio de uma página de humor. Isso funciona muito, né? Funciona até hoje, inclusive, né? Tanto que as pessoas, todo o nosso trabalho nessa área de comunicação hoje tem que ter uma pegada mais descontraída de humor. E a gente criou uma página chamada Eu Sou do Pará e Daí, né? No Facebook aquilo estourou muito, porque basicamente nós fomos os primeiros a lançar algo relacionado ao Pará, antes mesmo de que as pessoas começassem a criar a bater no pode grupos para bater no Pará. Então a gente lançou Eu Sou do Pará e Daí, fazendo memes relacionados ao Pará, teve muitas coisas assim que viralizaram bastante. E eu aproveitei esse gancho para lançar em junho de 2013. Lançamos essa página em dezembro de 2012. Meses depois, aproveitando o gancho que já estava explodindo, nós lançamos no Facebook o blog Pará, né? Fazendo aquela ponte, página para o site. Tinha muitas pessoas que falavam, não vai dar certo. Naquela época, hoje já está muito mais forte, naquela época as pessoas já falavam, porque o pessoal não gosta de ler, não vão abrir o site para ler matéria e tudo mais. E sem contar que as pessoas gostam de notícias sobre crime, violência, e isso também era muito alto, né? Até hoje ainda tem, mas naquela época muito mais, e que acabava contribuindo com o estereótipo, porque se você for pegar na época o jornal impresso e também na TV, a grande mídia, só era falando de crimes e violências que tinham ocorrido no país. Então a periferia sofre muito com isso. Então não, mas a gente vai meter a cara e a gente vai fazer isso aqui acontecer. Que o projeto é esse, a gente criar um canal de informação onde a gente vai ir contra esses estereótipos, ir contra a grande mídia e mostrar o outro lado do bairro, a cara do bairro, as pessoas que vivem aqui, as pessoas que batalham, as pessoas que estudam, as pessoas que vão para labutas, que acordam cedo para pegar um peso e ir trabalhar, as pessoas que têm um trabalho social por meio das ONG, por meio dos grupos, nas igrejas, seja católica ou evangélica, que a gente tem aqui isso muito forte também, né? Trabalho social, que a Igreja Católica tem, a Igreja Universal e outras igrejas evangélicas aqui no Pará, muito forte. Nós vamos mostrar isso. O dia a dia na feira, o dia a dia das pessoas que trabalham ali, debaixo de sol quente, no canteiro central. Hoje não mais, né? Mas naquela época era debaixo de sol. E aí nós vamos mostrar isso. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo. A página Sou do Pai daí foi o gancho para a gente lançar no Facebook também o blog Pará, uma página exclusiva, e a partir daí fazer o gancho, o link pro blog, pro site do blog, que as pessoas acompanhavam lá as matérias, e deu muito, muito, muito certo. Então, assim, a gente foi na contramão de tudo que tinha até ali a respeito do Pará. Cara, eu acho interessante porque essa comunicação da periferia, né, periférica de fato, quando a comunidade começa a mostrar como é de fato a realidade dela, a gente sempre encontra umas barreiras bem fortes. Eu lembro que quando eu comecei o Clube Samba Online, foi no Facebook. Eu morava no Clube Samba e, cara, não tinha nada no Clube Samba. Sim. Não tinha nada. Não tinha espaço para lazer, não tinha um campo de fato oficial, tinha uns campos debaixo do Ninhão que ainda existe. A quadra de vôlei que eu jogo até hoje, a gente que fez debaixo do Ninhão, lá tá uns 15 anos que existe lá, e a gente que mantém limpo o espaço e tal, aquele negócio todo. E não tinha nada. Não tinha asfalto na rua, enfim, era total abandono pro Samba. E eu falei, vou fazer alguma coisa para mostrar aqui, para mim não para dizer, olha, chamar a atenção da prefeito, vereador, para dizer, cara, ajuda aqui porque a gente está precisando. E o cara falou, não faz isso, mas isso não dá futuro, negócio de página de bairro, com nome de bairro, isso não vai para frente não. Se tiver, até para, então quando tiver lá vende, porque isso não vai dar certo. Bom, então, eu comecei aqui, só que infelizmente, como tu falasse, o que vende ou é violência, né? Sim. De fato, ou desgraça, porque infelizmente é o que chama a atenção da maioria das pessoas em relação à mídia, à informação. Foi um período que até hoje chama muita atenção. Matavam no Clube Samba, que nem brinca, nem pira. Sim. Todo dia matavam 1 ou 2, e teve uma vez que mataram 6 só numa tarde. Assim, chacina mesmo, né?
mataram um aqui, mataram outro ali, foram matando, assim, em intervalo de 10 minutos, mataram 6. Assim, e sumiram. Cara, infelizmente, foi quando o Curuçambá, assim, cresceu de uma maneira, assim, assombrosa. Claro que eu não mostrei as fotos, mas você não disse o que estava acontecendo, filmei polícia passando, aquela correria e tal, o show do pessoal. Isso, né, fez o Curuçambá Online crescer no orgânico, no Facebook, assim, cara, infelizmente isso vende muito. Sim. Claro que hoje outra realidade, né, graças a Deus, para Curuçambá e Cuíti vê outra realidade. Mas vamos falar assim, eu, quando era criança, até hoje, eu assisto, hoje mudou, né, era domingo, pequenas empresas, grandes negócios, que era tipo assim, 6 da manhã, depois da missa, vinha o programa. Assistia também. E eu assistia tudo isso. Quer dizer, olha como é que funciona na nossa mente, né? Gostos parecidos de formação, de treinamento, isso foi moldando a gente. Mas para ti hoje no Pará, a tua comunicação, o que ela te trouxe de benefício para ti, como pessoa, como profissional, mas como é que tu vê isso na comunidade? Tipo assim, cara, o blog do Pará, de fato, ele é consolidado, isso é um fato, mas quando tu começa a comunicar, tu pensa assim, se inventar alguma coisa para bombar ou não, assim, flui, normalmente as coisas vão acontecendo porque já é algo consolidado. Assim, o blog, ele nasceu já tendo um sucesso. Como eu disse, deu muito certo. Eu penso que as pessoas começaram a se ver, e isso é muito bom. Tanto que era o nosso slogan no início, que você se vê aqui. As pessoas se identificam pelo que elas estão vendo, diferente daquela realidade que até ali era só o que a mídia mostrava relacionada à violência, né? Inclusive é por esse motivo que a gente não tem esse foco. Até hoje muitas pessoas mandam pra gente, aconteceu tal coisa relacionada à violência, mandam pra gente, e a gente não faz a cobertura, né? Tem gente que se pergunta por quê. Porque a gente já nasceu com esse propósito mesmo, de mostrar, ir na contramão e mostrar mesmo a comunidade, né? Mas a gente sabe que até hoje, né, chama muita atenção esse tipo de informação. E eu penso que esse fato de a comunidade se enxergar fez com que a gente pudesse ver o que a gente tinha na nossa mão, né? Um blog, um veículo, uma mídia pequena, digamos assim, mas muito importante. E principalmente para mim, como pessoa e também como profissional, alguém que gosta de comunicação, para mim foi muito importante também. Eu penso que, além de contribuir com a comunidade de uma certa forma, com a transformação social, porque a gente também começou a bater muito na questão de demandas da comunidade, há 10 anos, há mais de 10 anos atrás, quando eu lembro que na época era até o Manuel Pioneiro era o prefeito, e a gente assim a gente realmente era visto como uma mídia que cobrava e que batia, né? Mas o nosso intuito era apenas mesmo mostrar o que a comunidade precisava, as demandas. Então, isso a gente acaba contribuindo também com a transformação social, principalmente quando a gente vê que tem resultado. É você divulgar uma rua que está precisando ali de um asfalto, a melhoria na saúde, as quadras que precisavam ser reformadas, um canteiro central que precisava ser revitalizado, e a gente, de uma certa forma, contribuir com isso, por meio do blog, para a gente é uma total participação da nossa mídia na transformação social do bairro e também na minha transformação como pessoa e como comunicador. Porque eu me tornei conhecido a partir desse trabalho. Eu me tornei o Mike do Pará, acabei atribuindo o Pará o meu sobrenome, né? E sendo conhecido dessa forma por esse trabalho, por esse envolvimento com a comunidade. Eu sempre digo, eu sou muito grato. Sou muito grato a todas as pessoas do Pará, todas as pessoas que acompanham nosso trabalho e seguem, que me fizeram ser quem eu sou. Então, antes de qualquer outra coisa, de trabalhar ou
meu trabalho, até meu envolvimento com a política, eu sou o Mike do Pará, o cara que se tornou conhecido e pôde caminhar outros caminhos a partir do momento que se tornou conhecido como Mike do Pará. Então, isso muito contribuiu com a minha transformação. Eu sei que o blog é até hoje importante, é consolidado, inclusive hoje a gente atualmente estamos retornando com um trabalho, a gente vai falar mais sobre depois, acredito, mas a gente está retornando com um trabalho mais forte com o blog, porque a gente sabe da importância de a gente também manter as origens. Né? Falando de origem, assim como acabas de falar, a intenção de fato foi o mesmo caminho que eu segui, fazer com que o meu canal de comunicação fosse uma ponte entre a comunidade e a solução que eles precisavam e precisam até hoje. Enfim, se eu for andar na Clube Sambal, sei que eu vou encontrar demandas lá que precisam ser sanadas, resolvidas, e se não tiver uma voz de fato, tanto que, como você falou, me mandam vídeo, olha como está essa quadra aqui, olha como está isso aqui, olha isso aqui. Quer dizer, a gente vai tentando consolidar isso com as situações do dia a dia, porque eu trabalho fora. Até perguntaram, mas por que você não vieram aqui? Eu tenho que explicar a gente o trabalho também. Então, a gente tem uma vida, né? De fato, nós não estamos disponíveis. Tem contas para pagar, não é só ligar, a gente não é um canal gigante que ligou, manda aqui para lá. Estrutura e perna. Tem tudo isso. Então, já falando de estrutura, como é que foi para te caminhar dentro da comunicação, sendo que hoje eu sei, pela minha experiência, né, do curso Samba Online, que eu tive que dar meu jeito para ter o que eu precisava. Tipo assim, preciso ter isso aqui, preciso ter um tripé, preciso ter um celular, um microfone hoje, um microfone sem fio, eu preciso de uma iluminação, eu preciso, né? Eu não sei se fosse contigo. Sim. A gente sonha, né? A gente vai desenhando das coisas, mas assim, vai tentando fazer do nosso jeito. Tentei patrocinador, comecei mundos e fundos, mas assim, no final eu fiquei sozinho de novo. Falei, cara, eu tenho que fazer acontecer. Como é que foi pra ti essa realidade? Tipo assim, eu vou até falar financeira, porque de fato é financeira, tem que comprar, tudo custa caro, não são baratos também, equipamento hoje. Sim. Ainda mais para uma comunicação na rua, né? Como tu faz, tu tá lá na rua entrevistando, tá lá filmando, comunicando, tem que ter uma estrutura, para mim, no mínimo, para poder dar uma qualidade boa para a comunicação. Como é que foi essa realidade, esse dia a dia? Olha, no início, né, quando eu pensei no blog, não tinha nenhuma estrutura. Nenhuma mesmo, não tinha nenhum computador em casa. Só a ideia. Só a ideia, né, de fazer acontecer. E aí eu lembro que foi a minha mãe, que é uma pessoa que sempre foi uma grande parceira. Né? Além de mãe, amiga e parceira. Coisa de mãe, né? E aí, mesmo ela sem entender muito, quando eu cheguei com a ideia, né? Olha, mãe, vou criar um blog, e assim, é um canal de comunicação que a gente vai colocar notícias da comunidade e tudo mais. E aí, minha mãe olhando daquele jeito, assim, sem entender, mas aquele negócio sempre apoiando, né? Mas acreditou. Acreditou, de primeira, assim. Não sabia o que era, mas acreditou. E filho, vai lá. Eu nunca me esqueço. Faça acontecer. Faça acontecer. E era na época ainda muito forte os cyber, né? A gente pagava ali uma hora para ir ter um acesso. Época boa também. Época boa. E aí eu lembro que eu queria lançar, mesmo assim, fazer um evento, mesmo que pequeno, mas para fazer o lançamento do blog. E antes disso ela tinha falado para mim, olha, por que você não procura o centro comunitário? E olha que eu nunca tinha, até este momento, eu nunca tinha pisado lá, tido envolvimento. Vai lá, procura, de repente pode te ceder um espaço lá para fazer esse momento aí de lançamento do blog, porque só o que eu tinha, na verdade, era um celular. Me lembro que era um celular mesmo que era no improviso, até as coisas que fazia para lançar na nossa página de humor, era tudo assim muito no improviso. Eu sempre fui muito bom de trabalhar no improviso. E ela também conseguiu um notebook emprestado na época. O notebook do meu padrasto, já não viviam mais juntos, ela emprestou, deu um jeito. E aí eu fui até o centro comunitário, né, lá, logo quando eu cheguei, conheci, acho que você deve conhecer ele, seu Moacir. Sim, eu trabalhei com ele. Que era presidente na época.
lá. E de cara, assim, já abriu as portas. E foi nesse momento também, eu sem saber, descobri que ali funcionava, na época, um Infocentro, que era um programa do antigo, acho que ainda deve existir, não sei, o Navega Pará. É verdade. Tinha acabado de ser instalado no Pará, eu lembro. na época, pelo governo do estado da época. Eu acho até que era a Ana Júlia. E aí, ele me apresenta o espaço do centro e eu fico espantado com aquilo, entrar na sala e ver tudo aquilo de computador, acesso à internet e tudo mais. E aí eu pensei logo, é aqui que eu vou me instalar. É aqui que eu vou fazer acontecer. Claro que antes disso, né, eu já tinha um envolvimento com o serviço voluntário. Ele me apresentou o espaço do centro comunitário e também disse das deficiências e também da necessidade de apoio, além do apoio financeiro, o apoio humano. Né? E eu já tinha essa experiência, essa minha vivência com o voluntariado, por ter passado pela Defesa Civil de Belém, onde eu atuei. Cheguei lá para trabalhar no Círio de Nazaré, ao ver a minha mãe atuar na Cruz Vermelha. Eu fui lá e foi aí que começou a minha experiência com o serviço voluntário. Só não fui para a Cruz Vermelha, mas fiz parte, me inscrevi na Defesa Civil de Belém. E além do Círio, comecei a participar também de outras ações, ações que eram realizadas nas ilhas, no final de ano, aqui Natal, Operação Verão, já fui muito para praia, Operação Verão, enquanto todo mundo está se divertindo, a gente está ali pronto para ajudar. E entre outras coisas. Então, essa minha experiência com o serviço voluntário, cheguei ali no centro comunitário, precisando de um apoio para o nosso projeto e, de alguma forma, eu pude retribuir com o meu trabalho. Né? Então, fiquei ali por muito tempo, durante toda a presidência do seu Moacir, ele abriu as portas e a gente conseguiu instalar. Então, no início foi bem difícil, mas a gente encontrou um certo apoio para que a gente pudesse tocar o barco. Então, o blog contou muito com esse apoio do centro comunitário, né, por meio ali do Infocentro. E, claro, com o tempo a gente pôde, de alguma forma, ir investindo. Depois, quando eu comecei a trabalhar e tudo mais, a gente investindo. Mas até hoje, eu digo que não é fácil. Você sabe muito bem, já falou a respeito. Cada vez mais a gente precisa de novos equipamentos, tem coisa nova, a gente está num processo de evolução constante. Quem trabalha em comunicação, mídia, marketing, publicidade, enfim, sabe como é. Então, manter o nosso trabalho, o que a gente faz, não é uma tarefa fácil. Tem gente que pensa que é muito simples a gente fazer uma postagem, subir no Instagram ou no Facebook, mas não é. Né? Não é. Assim, qual a tua idade, mano? Eu tenho 31 anos. 31, então vou fazer 48. Então, eu sou analógico de nascença. Então, assim, só que acompanhando tudo que foi acontecendo, né? Assim, da época peguei televisão preto e branco, que não tinha controle remoto, tinha que ir lá mudar de canal, ainda era apertando, era girando o botão, tipo um ventilador que tu gira assim, era mudando de canal. Depois videocassete, que era 2 cabeças, virou 4 cabeças, quer dizer, foi acompanhando e foi se adaptando à realidade, né? Diferente dessa geração que já nasceu com digital totalmente. Então, para mim, eu sou muito grato por isso. Que, de fato, eu consigo entender como as coisas funcionam hoje. Né? Eu vi lá de trás que nós estávamos nascendo, sendo geradas de tudo, né? Televisão colorida e tal. Quando falasse de computador, meu primeiro curso foi em 95, ainda era Windows 95, ainda peguei o Windows que era de 95, não esqueci agora o nome, que era o DOS. Quer dizer, tinha que colocar disquete para ligar o computador, poder dar o boot, enfim. Então, eu vim acompanhando tudo isso. Então, para mim, ver tudo que acontece para mim, hoje isso aqui, dentro do espaço que eu tenho, com muito trabalho, mas, para assim, é um sonho realizado. É algo de infância mesmo. Assim, cara, um dia eu pensei que eu teria algo parecido com isso. Né? Que eu teria um escritório, um computador, porque eu nunca tive, né? Depois de adulto já comprar as coisas. E hoje veio acontecer com muito esforço de trabalho. E eu vejo e senti, né, conheci um pouco a tua história, conheci um pouco, mas hoje mais um pouco ainda, o trabalho que a gente tem para se comunicar. Né? Não é só
postou, subiu e acabou. Sim, É tudo sim. planejado, organizado, preparado. Ter cuidado com o que vai Ter- ser postado. Hoje, mais porque a ainda, gente- ter cuidado nós somos com- formadores de opinião. né, ter cuidado com o posicionamento que a gente tem, seja qual for, religioso, político, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala hoje. Né? Aí, às vezes eu não consigo me ver como pessoa pública, mas as pessoas falam, não, tu é uma pessoa pública, tu sabe quem tu és agora. Sim, sim. Embora tu não apareça tanto no Puro Samba Online, mas agora tem um podcast, vão saber quem é, vão conectar e dizer, não, esse é o fulano de tal. Então tu tem que ter muito cuidado com as tuas reações, com as tuas palavras, enfim, com tudo isso. E falando nisso, tem uma história no social que eu acho muito interessante isso. Durante um período, eu vi que tu passou por um período bem político, né? De tentar ser vereador, ser candidato. Essa paixão pela política, não sei se é a mesma que eu tenho, né? Eu tenho uma visão de política que o Carlos sabe. Muito singular. É muito singular. E por isso nunca e espero muito um dia não ser candidato a nada, politicamente falando, né? Pela minha opinião que eu tenho, mas enfim. Mas como foi para ti tentar ser um agente político, de fato, né, no caso, com mandato, né, porque todos são agentes políticos, enfim, mas que tem um mandato, porque assim, tu viu a realidade do teu bairro, criasse um canal de comunicação, trabalhou com o social, vendo as pessoas precisando de fato do teu bairro, da tua rua, da comunidade, como tu chama, e disse, não, preciso fazer algo mais. É geralmente essa mentalidade que guia para ser político. Que nos motiva. Eu preciso fazer algo mais, mas aqui dentro desse nível eu não consigo, eu tenho que dar uma subida mais, no caso, um cargo político. Como foi para ti tentar ser um vereador, e isso não está dentro de ti, mexe contigo, como é que é isso? A minha relação com política, ela sim, é uma relação de amor e ódio, né? Eu tenho uma visão de política muito singular, né? Diferente de muitas pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso a respeito de política. Eu acredito, apesar de ser assim uma coisa até distante da nossa realidade, numa política social, numa política pública que funcione, com menos politicagem, mas a gente sabe que a realidade ela é um tanto diferente, né? E assim, quando a gente iniciou o blog, que foi 6 meses praticamente por aí, para as pessoas saberem quem era, né? Porque não sabiam de início quando a gente começou e ficavam perguntando, e aí foi o momento de mostrar a cara, né? No início eu não gravava, não fazia esse trabalho que as pessoas sabem que hoje a gente tem, né, de reportagem, de entrevista e tudo mais. E aí é aquele negócio, né? Me tornei conhecido, me tornei o Mike do Par e de alguma forma a política chegou até a mim. Né? Não é assim não é surpresa para ninguém da minha relação com o Dr. Daniel, que é o nosso atual prefeito, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de integrar sua assessoria quando foi vereador, bem lá atrás, e também em sua campanha para deputado estadual. Né? E aí a política, eu já até comentei com ele, né? Isso, em determinado momento a política chegou até mim. Porque você se torna um cara conhecido, você está ali mostrando demandas da comunidade, você está correndo atrás, e o nosso trabalho, quando nós começamos, eu até já falei aqui anteriormente, era o prefeito Manuel Pioneiro na época. E a gente falava muito, a gente mostrava muito o que a comunidade estava precisando. Sim. E para algumas pessoas, do lado de lá, é como se você estivesse criticando, batendo. Oposição, né? Oposição é aquela coisa, mas nós nunca foi assim da minha pessoa ter esse tipo de posição. Realmente era de cobrar e ter uma resposta para a comunidade. Tanto que na época eu recebi proposta para trabalhar na prefeitura, do prefeito em questão. E eu não quis. De primeiro eu não quis, porque eu achava que era uma forma daquilo frear, sim, tentar frear a gente. Mas aí eu já tinha assim uma relação com o vereador na época do Dr. Daniel, porque isso é uma realidade de muitas
associações e centro comunitário, de ter aquela proximidade Sim. com político e geralmente é com vereador, né? Tem aquele contato, porque na realidade não tem como a gente fugir disso, né? Falando de trabalho social. Você sempre, de alguma forma, vai ser empurrado para a política, até porque a gente precisa, até no nosso trabalho de comunicação, de mostrar as demandas, as denúncias da comunidade, em algum momento a gente vai precisar dialogar com a política. A estrutura está montada desse jeito. Então A estrutura está desse jeito, então você vai precisar dialogar. Recentemente, nós tivemos mostrando ali a situação da Solimões, que está bem difícil, Sim. e nós fomos até o secretário de saneamento. A gente entrou no sistema ali online da prefeitura, então a gente faz esse contato, não tem como fugir disso. A gente é empurrado de alguma maneira. Mesmo que eu não me comprometesse diretamente, mas indiretamente eu ia ter que conviver com a política. Então, eu acabei, depois dessa nossa relação, o doutor Daniel ajudou o centro comunitário em algumas demandas que a gente precisou para o centro comunitário. Eu lembro que era uma época, logo quando foi lançado o programa na época eu acho que era Cheque Moradia, hoje deve ter outro nome, mas era Cheque Moradia, e você sabe que aqui no Pará, nós somos oriundos de uma ocupação, digamos assim, considerada a maior ocupação da América Latina. Muitas pessoas não têm o documento definitivo, o título de posse do terreno. Então, Paco, do Sampaio, Cuí, a realidade é essa. Várias áreas que começam por meio de ocupação, elas têm essa dificuldade. E aí o centro comunitário do Pará, ali ao lado da Igreja Católica, era o espaço que emitia um documento, eles podiam emitir esse documento, atestando que a pessoa tinha aquele terreno e que ela morava naquele terreno. Não que ela era dona, mas que ela morava por um certo ano. E como eu bem dizer, era o secretário do centro comunitário, a gente colocava nesse documento, fulano de tal, mora no terreno 10x20, a maioria dos terrenos padrão, quase a maioria, né? Eram 10x20, mora em um terreno 10x20 há tantos anos. E aí a pessoa pegava esse documento e ela ia até a Coab e fazia sua inscrição de cheque moradia. Teve uma época que, logo de início lá, a gente não... Isso estava bombando e as pessoas estavam procurando muito centro comunitário. E a gente teve dificuldade na nossa impressora. Eu lembro que quem nos ajudou, né, a gente, alguns sem interesse, mas quem nos ajudou foi o doutor Daniel. Quando ele nos ajudou, a gente pôde emitir esse documento em massa para as pessoas. E teve muita gente que conseguiu o cheque moradia. E depois voltou no centro comunitário para agradecer a gente, agradecer ao presidente, me agradecer por ter conseguido o documento e ter conseguido o cheque moradia. Então, ele nos ajudou nesse ponto e outras coisas, que ele foi parceiro. E aí, teve um momento que ele precisou, ele estava concorrendo em uma espécie de concurso, uma premiação de vereador mais atuante, e a votação era popular, era pela internet. É um prêmio que existe até hoje, inclusive, que é o Destaque Empreendedor do nosso amigo Alcindo Júnior, presidente da Associação de Imprensa de Ananindeua. E aí ele me chamou para ajudar, né, nessa premiação. E a gente foi para cima, né, em resposta ao apoio que ele nos dava. Né, na minha visão, naquele momento, era uma maneira de retribuir. E de cara ele já ganhou, assim, foi muito bem votado, as pessoas indo lá, a votação era por meio do Facebook, indo, votando, doutor Daniel e tal. Era uma pessoa muito, naquela época, em alta, né? Eu já tinha ouvido falar dele antes de começar o nosso trabalho com o blog, de chegar no centro comunitário, mas não sabia quem era. O médico, o obstetra, o cara que era considerado o maior parteiro, diga-se assim, da mulherada, trazendo muitas crianças ao mundo. Né? A gente sabe que o início da história dele foi essa. Sim, sim. E aí conseguiu ganhar esse prêmio e de alguma forma ali eu ajudei.
Ele me convidou, a gente foi para a noite de premiação e passou umas semanas depois, fez o convite, né, para trabalhar com ele. E aí, nesse momento, né, eu aceitei, não aceitei trabalhar na prefeitura, mas aceitei. E aí, Mike, aceitou trabalhar com ele e foi te envolver com política. Porque ele soube usar as palavras certas para me contratar naquele momento. Né? Falou, olha, Mike, eu vejo que tu trabalha lá no centro comunitário, tu é voluntário, tu não ganha nada, tu tem os teus projetos, então vem trabalhar comigo e tu vai ter recurso para investir nos teus projetos. Pronto, usou a palavra certa. E a gente tem essa dificuldade. Né? Eu penso que se eu trabalhasse, eu não sei por quanto tempo até hoje, enfim, em uma empresa, um supermercado, nada contra, claro, né? Porque é um trabalho muito digno também, mas ele toma o teu tempo, toma o teu tempo. A gente não teria tempo para fazer esse trabalho que a gente faz. Toma vida. Eu trabalhei no Magazan, Sim. 2 anos, trabalhei no comércio também e você não tem vida. Não tem vida, então eu não teria tempo para estar trabalhando com o blog PA de nenhuma maneira. Então, aceitei a proposta, aceitei o desafio, fui trabalhar. Minha mãe ficou assim, super feliz, porque também ela dizia que se eu queria investir, se eu queria ajudar os outros, porque eu tinha muito isso também, de ajudar os outros, sim, faça isso com o seu dinheiro. E de alguma forma ela estava certa, né? Sim, sim. Eu não ia poder estar montando projeto social, ajudando os outros com o dinheiro da minha mãe. Né? Então aceitei, ela ficou super feliz. E esse foi meu início, digamos assim, de caminhada política, né? De envolvimento com política e tudo mais. E falar também que esse nosso trabalho de comunidade, de mostrar a realidade, a gente acaba se envolvendo. Até porque nós somos moradores. A gente não é um repórter que está vindo de Belém fazer uma cobertura aqui da deficiência da rua, entendeu? Eu não conhecia as pessoas pelo nome, mas você conhece... A gente conhece de vista. Eu conheço quase todo mundo do PA de vista, entendeu? Apesar de que minha vista já não está tão boa hoje em dia. E aí a gente acaba se envolvendo. A gente acaba querendo fazer algo mais. Então, antes da política, o meu primeiro passo nessa ideia de fazer algo mais é se envolvendo com o social. Não só mostrar, mas você tentar ajudar de alguma forma. E aí que a gente inicia o nosso trabalho social. Entendeu? Eu já estava no centro comunitário e ali já era a situação perfeita para iniciar esse trabalho. Aí você quer fazer ação social, você quer final de ano fazer Natal solidário, entendeu? Já ajudava as pessoas na questão de documentos, então você acaba, não tem jeito. Quando você vê, você já está nessa vida. É porque assim, eu percebo pela tua fala, tu és uma mente inquieta, né? Ver que assim, vai muito do caráter também. Isso aí é inegável, porque assim, todo mundo vê. O que tu viu, ele pode ter visto, eu posso ter visto, mas tu te compadeceu para assim, não você fazer alguma coisa. Eu posso ter visto, não, isso é normal. É assim mesmo, né? A realidade é essa. Não, Sim. Para quem tem uma mente que é assim, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Né? Isso de fato é ser político, né? Voltando para a essência da política. Isso de fato é ser político. É trazer uma solução para um problema de uma comunidade, grande ou pequena, mas tipo assim, reconheci o problema, eu sei qual a solução, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer sozinho. Aí vou ter que mobilizar pessoas em torno para poder resolver, mudar aquela realidade. Isso é ser político de fato. O ser político de um mandato, né, profissional é outra situação. Sim. Mas o ser político é isso. Somos agentes políticos. A essência é essa de fato. E quando eu olho para ti, vendo toda a tua história, né, até aqui, ver como é que a vida foi te direcionando, né, da comunicação, da realidade, da comunidade, trazer solução, buscar a solução. Eu não posso fazer, mas eu vou dar um jeito. Eu sei como é possível fazer. Vai correr atrás e traz a solução. O povo vem e agradece, obrigado pelo documento, né, uma coisa
Para a gente é tão simples, era só uma impressora que não deu problema, era só imprimir e preencher o documento. Para a pessoa não. É o patrimônio dela, a vida dela. Eu não sei por quanto ela comprou aquele terreno, mas é dela. Lá está a história dela, da família, dos filhos, enfim. Quer dizer, a visão deles é outra. A gente tem uma visão prática, deles é totalmente emocional. Essa é a grande questão. E quando eu olho para ti, Mike, eu vejo que, de fato, tu tens conseguido fazer um trabalho. Eu vou falar do Paco, porque de fato, até porque tu nome Mike do Paco, a gente conhece, né? Sim. Tem até a tatuagem do Paco. Sim. Então isso é identificar, é ter identidade de fato, né? E trazer solução. Eu consigo olhar para ti, ver as tuas demandas, ver trabalho social, ver que tu tá trabalhando com balé, com um monte de coisa. Cara, que bacana. E documento. Até uma vez fui fazer uma cobertura na época do Hugo, foi lá fazer uma ação social e tu tava lá, assim. Falei, cara, que bacana isso. Só que assim, tu é um cara novo. Sim. A princípio, sim. Não, porque assim, tem 31, né? Sim. Voltando aí com 15 anos para trás, mais ou menos, ou 10 anos. 2003, 2012. Olha aí, são 13 anos. Quer dizer, era um jovem que, tipo assim, eu vou estudar, trabalhar, jogar bola, sei lá, fazer qualquer outra coisa, tá se preocupando com a comunidade. Sim. Tudo que tu viu, a maioria via também, só que não se importou. Antes, 5 anos já na Defesa Civil, até chegar na... Como tu falasse, né? Por exemplo, só que aí eu venho, o caráter é formado dentro de casa. Né? Tu fala assim, quem foi que inspirou? Ah, eu vi minha mãe. Sim. Na Cruz Vermelha, eu vi minha mãe lá ajudando pessoas que ela nem conhecia. Uhum. E nem precisava também estar ajudando Sim. nós. Quer dizer, aí começa a formação de caráter. E isso, para mim, é importante porque é olhar para ti, ver a tua realidade de hoje, a tua demanda, e a tua mente inquieta para trazer soluções de alguma maneira para a comunidade. E, cara, eu sinto orgulho de fato de te conhecer. Obrigado. Hoje é a primeira vez que a gente conversa de fato, né? Sim, a gente já teve essa conversa. A gente se conhece até bastante tempo. Já se encontrou em algum lugar, bateu uma foto, falou rapidinho, até porque era, enfim, situação diferente. Mas hoje eu tô te conhecendo de fato, um pouco a tua história, pra tua boca, não pela versão dos outros, pra tua versão de fato. E eu sinto orgulho de ter alguém próximo que se importa com a comunidade, entendeu? Assim como tem no Pará, eu fui no Curuçambá, tem mais gente no Curuçambá, posso citar o Cleiton, que é nosso amigo também, tem alguém no Icuí, tem alguém no Distrito, tem alguém que está batalhando que a gente não conhece e que a gente já vai conhecer, porque o cara está ralando lá, passando por um processo de tentar ajudar a sua comunidade. Aí eu vou te falar, eu lamento que, infelizmente, eu vou entrar no jogo político, né? O jogo político não nos dá essa abertura, né, para fazer algo de fato pelo povo. Não nos enxergam. Né? Tem uma questão também de que é uma questão cultural. Infelizmente, não dá para a gente dizer aqui que todas as pessoas como nós, considerados lideranças comunitárias, né? Eu nunca usei muito esse termo. Nunca me atribuí esse termo, mas as pessoas me enxergam também assim como um líder comunitário. Mas infelizmente não são todos os líderes comunitários que têm aquele compromisso de fato com a comunidade. Então, por alguns líderes que não fazem, que não se comprometem de fato com o serviço social comunitário, a gente também acaba pagando o pato. Falando diretamente, a gente acaba pagando o pato. Então, quando eu chego nessa minha vivência de comunidade, já existia toda uma história, até mesmo aqui no Pará. Em outros bairros também, muitos centros comunitários já defasados, associações. A gente, infelizmente, vê muitas associações nascerem e também, ao mesmo tempo, acabarem por brigas, por envolvimento com a politicagem. E aí a gente é afetado de alguma maneira, nós que queremos trabalhar direito, seguindo princípios, sem olhar quem, porque infelizmente a política ela te faz querer olhar e dividir, né? E selecionar. Mas para quem tem um trabalho comprometido com a comunidade, sabe que não existe isso. A gente vai trabalhar para todos, com todos. A gente acaba sendo afetado de alguma maneira. Esse sempre foi assim algo que sempre me incomodou. Né?
ter pessoas que, tanto nesse serviço comunitário, quanto também na política, a gente, muitas das vezes, tem portas fechadas por conta da política. Imagina eu precisar de um apoio aqui para uma pessoa que nos procura e eu ir até alguém que tem como ajudar, às vezes está ali no órgão público, é um diretor, enfim, e a pessoa simplesmente fecha aquela porta por uma questão política. Né? Eu, quando fui candidato, já era um pretenso candidato, muitas portas começaram a ser fechadas. Não vamos ajudar o Mike, porque a gente vai fazer o Mike crescer, a gente vai fazer o nome dele. E isso é uma coisa assim que eu nunca tive problema, entendeu? De alguém me procurar, não importa com quem ela trabalha, se ela trabalha para político X, Y, enfim. Sim. Eu sempre estou ali para ajudar, principalmente se eu estiver representando, se eu estiver à frente de um órgão público. E quando a gente fala de órgão público, a gente está falando de uma ferramenta, de algo que é do povo. Então, não é meu, não é do partido, não é do político. A gente está ali para fazer acontecer um serviço. Servir, né? Servir. Então, a gente não existe isso de você fechar portas. E sempre o que me incomodou, de fato, foi isso. Essa visão política de algumas pessoas de não querer, de fato, unir e acreditar no coletivo. O meu trabalho social, como você falou, bem colocou aqui, eu sempre fui inquieto com as coisas. E também sou um cara muito ideento, né? Idealizo muitas coisas, algumas coisas deram certo, outras eu até brinco, tem coisa que eu coloco na gaveta, depois de um tempo eu tiro e faço acontecer. Isso já aconteceu muito na minha vida. Então, quando eu comecei ali no centro comunitário, chegou um momento que a gente precisava sair dos 4 cantos ali do centro, né? Ir com um trabalho mais adiante. Foi quando a gente começou com a rede voluntária, o PA, né? Que nós criamos assim. Aí você vê o quanto é significativo o trabalho com comunicação. Porque através desse trabalho que eu consegui captar pessoas na comunidade, consegui enxergar pessoas que eram inquietas como eu. E que queriam de alguma forma também ajudar, se colocar à disposição, só não sabiam como. Porque geralmente quem gosta de social, de voluntariado, quer fazer aquilo, mas não sabe como. Então precisa de um norte, e a gente deu esse norte. A gente captou pessoas, a gente abriu inscrição na internet, as pessoas se inscreveram. Eu conheci, tenho muitos amigos até hoje. Todos que compõem a nossa rede voluntária, a nossa diretoria, são amigos muito presentes. Grandes pessoas até hoje que eu conheci através desse trabalho. E a gente começou a fazer muitas ações, e a gente foi além daquelas ações padrão, né? Que eu digo que são ações padrão, geralmente ação de final de ano, que as pessoas fazem muito, eu acho muito bacana. Mas quando você enxerga o social, que você vai além, você vê que não dá para ficar só apenas nisso, né? De fazer uma ação social. Eu até comento com algumas pessoas, e tem gente que acha estranho quando eu falo isso. Eu sou um cara que eu não gosto e nunca gostei de dar cesta básica para ninguém. Você me pergunta, mas por que, Mike? Uma vez uma pessoa me falou, né? Eu acho bacana esse trabalho, é legal. Eu falei, é um trabalho necessário, mas ele não é um trabalho que a gente vai romantizar, porque para você entregar um alimento, uma cesta básica, na outra ponta tem que ter uma pessoa necessitando e precisando, entendeu? E a gente não quer isso, né? Quem dera se a gente pudesse mudar o mundo, né? A gente não pode, a gente tenta, mas sempre foi coisas necessárias. Mas aí nós vamos além desse trabalho com cesta básica, esse trabalho de doação de brinquedo. Eu digo que para quem quer se envolver com o social e trabalhar mesmo essa questão de nós saímos de um grupo, por exemplo, né? Nós saímos de um grupo de amigos que fazia ação social para uma instituição.
porque nós montamos uma instituição que é o Instituto Rede Voluntária hoje, né? Não é Rede Voluntária do Pai, Instituto Rede Voluntária. A gente começa a ver que as pessoas não precisavam apenas do alimento, elas precisavam também de conhecimento. As pessoas nos procuravam, eu lembro de um senhor que nos procurou, estava precisando de alimento, e aí na conversa ali a gente acaba fazendo meio que uma entrevista, eu sou bom com isso, né, entrevista, aí descobri que ele não tinha os documentos, os filhos estavam fora da escola, e às vezes é falta de conhecimento, de onde ir, e é um direito básico, o documento é um direito básico da pessoa. Você imagina a pessoa não ter documento. Então, são pessoas humildes, né? São pessoas da comunidade, a gente tem muito isso, e aí que precisam de conhecimento. Então, a cidadania é isso, é você ajudar, contribuir, acreditar no coletivo, não é mais o eu, é o nós. Eu sempre digo nós, eu uso muito essa palavra, até quando eu realmente devo usar o eu acabo usando nós, porque eu acredito muito nesse trabalho coletivo, eu acredito muito no social, de a gente dar conhecimento, ajudar as pessoas a crescer e ter solidariedade e não caridade. Porque caridade é isso, você ajuda de cima para baixo e quem está embaixo se mantém embaixo. A solidariedade, você tem aquela visão de ajudar e fazer a pessoa crescer também. Mas muitas pessoas não acreditam nisso, em compartilhar conhecimento, porque você vai estar dando de graça o conhecimento para outra pessoa, ela vai crescer, passar por cima de você. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no social, no trabalho que a gente construiu, com o Instituto Rede Voluntária, que, apesar de no momento estar sem sede, mas a gente continua mais vivo do que nunca. Logo, logo vamos estar com novos projetos, com novas ações. Graças a Deus nós temos a nossa diretoria unida e logo, logo a gente vai estar retornando com esse trabalho. No momento estamos focando no trabalho de comunicação, que daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Além do blog a gente tem uma outra mídia que nós estamos trabalhando, mas o nosso trabalho com o social e o que eu acredito é isso. Mike, cara, eu fico muito feliz de ouvir, sabe, a tua realidade, porque assim, a gente sabe que quando você de fato conhece a realidade da comunidade, quando você conhece a vivência, você falou, essa pessoa que precisa de um documento, na mente das pessoas, da maioria das pessoas, possível que ele não tenha um documento. Sim. Não é possível que ele não tenha acesso. Tem um monte de não é possível, porque olhe para mim. Tem documento, eu sei meus direitos, eu consigo os meus direitos, vou atrás. Sabe onde procurar. Mas tem gente que de fato não sabe. De fato não sabe. E permanece assim, vai vivendo. E cabe a gente julgar, né? Sim, muito fácil assim. Voltando lá para o princípio da essência da política, ouvir uma necessidade, né, uma demanda de alguém ou de um grupo, eu sei como resolver. Se eu posso resolver, eu resolvo. Se eu não posso, eu vou correr atrás de você onde pode resolver e trago uma solução. Então, quando a gente conhece a realidade da comunidade, é claro que a nossa visão é outra. E, inclusive, da comunicação. Porque, assim, hoje, o que mais existe é perfil no Instagram todo dia. De página de notícias. Todo dia nasce uma página nova. Acho que nem sei quantos por dia, mas é muito. Um exemplo. Quando eu comecei o Curu Samba Online, só existia o Curu Samba Online no Curu Samba. Não tinha mais nada com o nome de Curu Samba. Hoje tem vários Curu Samba. Eu acho muito bacana isso. Porque assim, o pessoal acordou, assim, agora querem fazer, querem mostrar de fato. Eu achei, que bacana. Os outros 3 Curu Sambas que eu conheço são todos meus amigos que eu não sabia que era deles. Aí eu falei assim, mano, é meu. Dá pra te ajudar? Eu falei, tranquilo, mano. Me manda o teu link aí que eu posto pra pessoa seguir, compartilhar. E segue, mano. E cresce, porque você consegue ver uma demanda, assim, a única solução é comunicar isso aqui, para ver se alguém vai olhar e trazer uma solução. Quer dizer, começa a se movimentar. E eu fico muito bacana. Eu que não tenho mais nenhuma outra página com nome de eu não vi, eu nunca vi. Pelo menos eu tô na vanguarda. Não tem nesse curso, mas tem uns 4 já. Mas que essa concorrência. Para mim é tranquilo, porque se de fato as pessoas que estão lá vendo a realidade, vê a demanda, vê o que precisa fazer, então vamos lá, mano, bate foto, filma, comunica, marca o que tem que marcar. Na realidade, não é proibido ninguém
se lançar hoje na Sim. comunicação, criar uma página. É muito fácil, inclusive, hoje em dia, você montar um Instagram ali. A Nanideua tem diversas. Eu até brinco que todo dia nasce uma nova, né? Agora, eu, pelo menos, não sou contra, mas fico atento, eu penso na questão do cuidado, de realmente você ter compromisso com o que você vai fazer. Porque nada, não importa como você vai trabalhar, como você vai manter e nem o tamanho, mas de cara você já vai formar opinião. Então é preciso que você tenha um mínimo de compromisso com entender um pouco de jornalismo. Você não precisa ser um expert. Hoje em dia, inclusive, não é necessário nem ter, não é obrigatório o diploma de jornalismo atualmente no país, mas é preciso ter um mínimo de conhecimento, um conhecimento de ética, o quanto é importante você ter credibilidade, o cuidado com que você vai postar, até para que você não tenha sanções, não possa sofrer um processo, você não possa incomodar alguém com uma postagem, isso se tornar um problema para você, entendeu? É ter esse cuidado, que eu vejo que algumas páginas não têm, entendeu? Porque assim... E também, Pode falar. exportando, e também na questão política, né? De ter também esse cuidado, porque a gente, nós dois aqui, quando criamos, não foi com aquele intuito de política, de se lançar na política. Mas hoje tem muitas páginas que estão sendo criadas com esse intuito, e até de atacar, de denegrir alguém, um lado A, seja base, seja oposição. Isso não é legal, entendeu? Não é mesmo. Não existe compromisso aí. Não existe nenhum compromisso. Então, eu só penso nesses cuidados. Mas, diariamente, está nascendo uma página nova. Nesse momento que estamos aqui gravando, está nascendo uma página nova de notícias aqui, a Nani deu, aqui no Pará. Vamos fazer, mano, pá, podcast, pronto. Concorrência. Quanto tempo tem, mano? 1 hora, mano. Fala muito. Nossa, tá boa. Então, vamos lá. Mike, voltando para a comunicação, eu percebi que o blog Pá tá de cara nova. Sim. Né? Tá com outra identidade, assim, quando falo não visual, né? Porque, enfim, a questão da marca, eu não gosto da palavra logo marca, mas, enfim, o pessoal entende isso. A identidade é na comunicação de fato. Voltou algo mais jornalístico, de acompanhar a comunidade de lá, desse... Pegou fogo no poste ali, faltou internet para todo mundo, aí vocês estavam lá, você estava lá com a equipe, filmando, mostrando a realidade, aí depois mostrou outra coisa, mostrou aqui a São Limões, né? Pra te falar também, olha aqui a Rio Amazonas também, olha nisso que tem. Sim, já falaram muito da Amazonas, a gente está devendo uma visita. Feio lá também, mas enfim. Então, tá voltando para a essência ou assim, vamos dar uma repaginada aqui? A gente está buscando retornar às origens. Claro que quando iniciamos cheio de ideias e princípios e tudo mais, trabalhando com muito improviso, a gente quer unir origens com a atualidade, com algo seguindo essa origens e uma versão 2.0, entendeu? De a gente se atualizar, de a gente se estruturar. O momento que nós estamos vivendo com o blog, falando do blog, é um momento muito propício, é um momento bacana. A gente teve alguns momentos do blog ficar ali parado, porque existe essa dificuldade que a gente já comentou aqui, dificuldades pessoais nossas, de a gente ter outros compromissos. Eu, principalmente, por ter esse compromisso, principalmente quando nós iniciamos a nossa instituição, a Rede Voluntária, que é uma instituição legalizada, que nasceu de fato e de direito, registrada em cartório, inclusive com a ajuda da comunidade que nós conseguimos registrar a instituição. Esse é um trabalho que nos toma tempo também. Então, além da minha família, claro, né, e compromissos pessoais.
Então, não é algo assim tão simples, a gente não está disponível 24 horas. E aí, teve um tempo que o blog, um tempo recente agora, estava parado, de fato. Né? A gente mantendo ali as páginas e tudo mais, porém parado. Mas sempre eu sempre com aquele intuito, com aquele sonho, né, de a gente ter algo, Ter uma estrutura. Tá trabalhando. Estamos trabalhando com retorno e a gente tem uma estrutura. Eu sempre quis ter uma redação, um espaço exclusivo. A gente iniciou lá atrás no Infocentro Comunitário. Depois a gente teve por um tempo a sede do nosso instituto ali próximo ao Campo da Mangueirinha, próximo à Escola Ilane. Perto da Marabá, né? Isso. Mas sempre um espaço que não era nosso. Né? E a gente trabalhando como a gente podia. E eu sempre com aquela visão de a gente precisa de um espaço exclusivo, onde a gente possa sentar, a gente possa trabalhar, a gente possa ter uma equipe. Desde o início, acredito que você tem essa dificuldade também, eu sempre quis ter uma equipe. Eu sempre tentei trazer pessoas da própria comunidade, com visão de comunicação, de marketing, de jornalismo. Eu conheci pessoas formadas, estudantes, mas nunca tive tanto êxito em agregar as pessoas assim para construir juntos. Sim, sim. Porque tem sonhos que a gente acaba por um tempo sonhando sozinho, né? Porque a gente pega aquele sonho e a gente cuida como se fosse um bebê, aquela coisa toda, a gente tem um carinho, compromisso, a gente idealiza como aquilo vai ser quando estiver maior e tudo mais. Não é o mesmo para quem, de repente, não tem essa visão. Mas eu sempre quis agregar pessoas. Algumas pessoas passaram pelo blog. Tenho um irmão que atualmente mora em Santa Catarina, para variar, né? Para variar. Ele mora em Santa Catarina, mas no início me ajudou muito no blog, que é o Rainer. E eu tenho um amigo que hoje está num projeto novo nosso, o Mídia Nani, é o Andrei, Carlos Andrei, mais conhecido como Andrei. Ele iniciou comigo lá atrás, no blog, e depois foi caminhar outros caminhos, faculdade, universidade e tudo mais. A gente se distanciou, mas agora estamos juntos novamente. Foram pessoas que passaram e outras também pelo blog, né? Mas, atualmente, né? E aí nós chegamos até aquele nosso sonho de ter um espaço. E hoje a gente tem um espaço próprio, um espaço exclusivo, onde nós montamos a nossa redação. Para quem está acompanhando atualmente o blog, já consegue identificar lá que a gente tem um espaço, a gente conseguiu personalizar lá, a gente tem um equipamento bom que a gente trabalha hoje. Para nós que trabalhamos em comunicação, ter um bom computador. Eu consegui ter o meu computador dos sonhos muito recente agora, eu acredito que deve ter uns 2 ou 3 anos que consegui ter recurso para investir, porque você sabe que não é simples e não é barato. Você ter um computador que vai ali te atender em todas as suas demandas, não sai aí, não é R$1.000 nem R$2.000 o valor de um computador bom mesmo, eu não estou falando de notebook aqui. E aí a gente conseguiu ter hoje um computador, né, um cérebro para a gente trabalhar rapidamente ali, para a gente ter agilidade nas nossas postagens de conteúdos. Hoje você precisa ter um celular com uma imagem de boa qualidade, uma câmera profissional para trabalhar. Tudo isso demanda recurso, demanda, né, além do nosso tempo. E eu estou conseguindo, né, estou tendo a proeza de conseguir conciliar com a minha atual realidade, né, porque eu sou pai. Eu sou pai recente, a minha filha tem 1 ano e 4 meses, menina, minha vida, um beijo. Depois ela vai ver esse vídeo, vai me identificar. Papai. É a minha vida. Eu estou conseguindo conciliar, eu estou podendo trabalhar. Eu digo que eu estou numa fase muito boa, porque a paternidade, ela te transforma, né? Para quem realmente curte a experiência. Pai, né? É pai. Então, ela te dá uma outra vivência, uma outra visão de mundo. Então, eu estou numa vibe assim muito boa. E é por isso que eu estou trabalhando muito. E é por isso que a gente investiu em outra mídia, que é o Mídia Nani,
que a gente está trabalhando, que a gente foi além do PA e hoje estamos também trabalhando com o Mídia Anani, que é uma outra proposta, mas que a gente também tem muito compromisso no que nós estamos fazendo. Mas que o Mídia Anani, assim, qual... Que o nome não é diferente, mas, tipo assim, do blog para a Mídia Anani dá um salto muito grande, né? Sim, Tipo assim, não, agora a gente não é só daqui do PA, agora a gente é do município todo. Aí todo mundo fala, por que tu não muda o nome do Curuçamba Online? Porque parece que é lá do Curuçamba. Não, mas é lá do Curuçamba. É lá. Nasceu lá do Curuçamba. Então esse nome não vai ser mudado. Posso até criar qualquer outra coisa parecida, mas o nome vai permanecer, Curuçamba Online. Consolidado. Assim, pessoas que não sabem meu nome. É do Curuçamba Online, né? Às vezes, é Curuçamba Online, eu olho assim, eu falei, cara, sabe quem sou eu, mas não sabe meu nome. Mas sabe que é o Curuçamba Online. Até porque eu não apareço muito. Mas, tipo, inclusive assim, aqui na minha agenda tá Curuçamba Online. Te confesso. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? Aí a gente vê um novo projeto, Mídia Anani. Assim, qual é o intuito, de fato, assim? Porque, assim, claro, o cara quer comunicar, né? Mostrar a Ananindeua e todas as suas qualidades e problemas. Hoje é impossível falar de Ananindeua e não falar de política. Tipo assim... Quase que o principal assunto. Ananindeua, política. Ananindeua, Daniel, não tem como tá quase para desvencilhar. Mas a intenção do Mídia Anani é, de fato, mostrar a Ananindeua como ela é ou vai além disso também? Olha, o Mídia Anani é um projeto que eu amo tanto quanto o blog, tá, né, que a gente está tocando aí, já nasceu grande, uma proposta audaciosa, mas uma proposta diferente do blog. Né? Enquanto o blog nasceu lá há 10 anos atrás, aquela proposta de comunidade e tudo mais, e de lá para cá eu recebi muitos convites de integrar projetos maiores que o blog, de construir projetos que fossem muito além do PA, mas eu sempre ia assim, me esquivando. De alguma forma eu sabia que o momento certo ia chegar para eu poder me envolver. E o momento chegou de a gente colocar em prática esse projeto que eu já vinha conversando há um tempo com o meu parceiro, Andrei, ele é sócio, meu sócio nesse projeto do Mídia Anani, retornou, morava em outro município, voltou a morar, foi repatriado aqui para o digamos assim. E aí a gente pôde tocar esse projeto que a gente já vinha conversando, de fazer uma coisa nova, assim, algo maior e uma pegada diferente. E é o que você falou, não tem como a gente falar de Ananindeua e não falar da política, do cenário atual da política que nós estamos vivendo. Tanto que o Mídia Anani nasce aí desbravando esse cenário e captando esse público. Né? Ali a gente tem a cobertura muito mais da política, de Ananindeua, a gente está muito presente na cobertura do que está acontecendo na Câmara Municipal de Ananindeua, a Câmara dos Vereadores, e eu acredito que isso é muito importante, Sim. porque não é só por uma questão política, mas é por uma questão de utilidade pública, de transparência, de a gente mostrar para a população, para os cidadãos, o que está acontecendo lá, quais são as discussões, os debates, os projetos que são aprovados, projetos que impactam na vida da população. E a gente até então não tinha nada direcionado e focado nisso. Tudo bem, tem lá a página da Câmara, é a página institucional, inclusive eu passei lá pela Câmara, fui o responsável por criar a página da Câmara no Facebook, foi a gente que iniciou a transmissão ao vivo pela primeira vez lá. Mas é algo institucional, não tão abrangente, e a gente veio focado nisso, de mostrar também a realidade, passar algumas informações que a grande mídia, até por um certo interesse político, não está mostrando do que está acontecendo em Ananindeua. Eu sei que as pessoas dizem, mas eu posso ser suspeito para falar, até por conta da minha relação Sim. com o atual gestor. Mas não tem como a gente negar, nem fechar os olhos para o que está acontecendo. Não estou aqui dizendo que está perfeito, mas o quanto nós avançamos, a gente sabe muito. Muito, muito. Né?
gente fez uma cobertura agora recente de um evento muito bacana, que foi o Summer Geek, num ambiente muito bonito, que hoje é o nosso maior cartão postal, entendeu? Que é o Vila Maguari. Sem contar outras coisas também, que obviamente são tão importantes quanto você construir um parque cultural. Mas o quanto se avançou. O Midianani tem 7 meses que está no ar. Né? A gente já tem mais de 2.000 seguidores, um engajamento orgânico, um trabalho também sério. Já nasceu num momento muito propício, um momento bom em que a gente já tem uma estrutura melhor de quando eu lancei o blog lá atrás no infocentro do centro comunitário, entendeu? Isso aí é o filho mimado, né? Esse já nasceu com algumas regalias. Nós temos uma equipe hoje, até esqueci de citar, nós temos uma equipe, a minha dificuldade de sempre ter pessoas, mas eu me sinto muito feliz de hoje a gente poder ter uma equipe, né, que estão lá com a gente, a Fernanda, que é estudante de jornalismo, o Nicolas, que é estudante de publicidade, são pessoas que estão contribuindo muito, Legal. a Adriele, que também é estudante de jornalismo, é ex-moradora daqui do Pará, não está tão distante, onde ela mora atualmente, mas contribui muito. E além do Andrei, né, que fez parte de todo o processo de início do Blog Par, entende da coisa e sabe o que é que a gente precisa fazer. Então, eu penso que tudo acontece no momento certo. Tem até algumas pessoas, tem um amigo que falou assim para mim, olha, Mike, esse Midianani tinha que ter nascido um tempo atrás aí, tinha que ter nascido durante a campanha e tal. Não, assim, é coisa de Deus, é tudo no momento certo. Se esse era o momento, é porque tinha que ser. E a gente fez acontecer, entendeu? É uma coisa muito bacana lá no Mídia que a gente lançou, que foi um jornal, né? Quase que um diário semanal. Inclusive, estão cobrando muito a gente fazer a 10ª edição. Nós fizemos 9 edições de um jornal que a gente faz de uma maneira descontraída. Eu te confesso que, apesar de eu ser uma pessoa assim, quem me conhece assim, fora das telas e tal, quem é mais próximo, sabe o quanto eu sou muito brincalhão, extrovertido e tudo mais, mas eu tinha uma certa dificuldade em sair da pegada séria, né? Sempre fui muito brincalhão, mas quando eu cheguei no momento de começar a gravar e tudo mais, o blog, a minha visão era aquela coisa, né, mais jornalística, mais séria e tudo mais. Porém, a gente sabe que, assim como nós começamos com uma página de humor, até hoje a gente precisa ter essa pegada. Então, a gente tem lá uma leveza, algo descontraído, e foi essa que a grande, o tempero desse jornal que nós montamos lá no Mídia. Não só esse jornal, mas como todo a produção do Mídia, de a gente fazer algo assim descontraído, entendeu? Eu fiz a cobertura do Summer Geek de cosplay. Vestido de um personagem do Naruto. Eu que sou um fã de Dragon Ball. E aí são coisas que vão te dando a oportunidade de viver outras realidades, de você apostar, de você acreditar. Então, assim, o mídia está dando muito certo porque encontrou o tempero e o ponto certo para fazer a coisa acontecer. E, claro, a gente quer ir além de Ananindeua, entendeu? E a gente tem conseguido com o trabalho que a gente está fazendo. Porque, assim, eu creio muito que faça o tempo de Deus. A gente vai plantando, às vezes em terreno errado, e vai com semente errada, mas um dia os frutos vêm e a gente tem que abraçar eles. Hoje está fazendo um trabalho, o teu trabalho que tu gosta, falando de coisas que tu gosta, né? Tipo assim, não tem coisa melhor, né? Trabalhar com o que eu gosto, com coisas que eu gosto de fazer, tipo assim, cosplay, Naruto, Dragon Ball, seja lá o que for. Tipo assim, tô bem, tá leve, né? Quer dizer, sai, tira aquele peso, tipo assim, vamos lá, mais um trabalho, mais uma gravação, e lá vai de novo, e que negócio todo. Quer dizer, já vai com, de fato, não fosse com gosto anteriormente, mas tinha aquele peso, tipo assim,
tô plantando, mas agora, assim, o plantio é diferente agora, né? Então, você tá plantando, tá colhendo logo, assim, sério. Tá diferente o negócio. Aí a gente pode falar assim de tempo de Deus. A gente tem nosso tempo, a gente tem nossos planos, mas Deus tem o dele, tem o tempo dele, que a gente chama de Kairos, que acontece quando ele quer, no tempo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é bacana. Ver o teu trabalho acontecendo, eu te acompanho, não é de hoje, né? Do blog do PA, quando era o blog do PA, e ver tudo isso, e hoje estar aqui contigo, eu nunca imaginei, de fato. Eu era um seguidor, o cara que acessava o blog lá, que é bacana isso aqui. Eu achava bacana, me divertia com as que tinha lá, eu sou do pai, daí porque eu era do pai também, né? Sim. E tipo assim, hoje está aqui, a gente... Pai e Curuçambá ali sempre próximos, são primos. E a gente está aqui hoje, né, no meu podcast, mas te recebendo, que é do blog do Pá, do Mídia Nani, o Mike do Pá. Para mim, como tu falasse, é tempo de Deus. Assim, era para acontecer agora e agora está acontecendo. E David, é recíproco. É recíproco porque eu lembro quando comecei a acessar o Curuçambá Online, fiquei ali ansioso, fiquei naquela coisa para saber quem era, né, por trás, até o momento de saber que era você. Durante muito tempo ninguém sabia quem era. Que inclusive é irmão de uma amiga comum, né? Que é a Nise Dengo, mais conhecida como Nise Dengo, nossa blogueirinha também, aqui, famosa aqui do Pará, né? E que ela também é uma seguidora bem antiga nossa. A Nise já pintou lá no blog também, e é uma seguidora antiga, e fiquei surpreso quando descobri que era você. Assim como você está feliz com o nosso crescimento também, estou feliz com o seu crescimento, de hoje estar aqui contigo, nesse espaço, ver o que você construiu, que também está estruturando, que também está sonhando, que também está alcançando, e claro, sempre acreditando em Deus. Eu me sinto muito feliz, a gente realmente, nós somos referência, a gente se identifica muito, eu me identifico muito contigo e fico também feliz de ver, de estar aqui hoje. Não imaginei, né, acho que nós dois não imaginávamos hoje estar onde nós estamos, e espero que Deus possa abençoar cada vez mais a gente. Amém. Gente, hoje a gente recebeu o Mike do Pá, no nosso episódio número 9 do podcast Ego do Pá, o podcast do Curuçambá Online. E eu estou muito feliz de conversar com o Mike, de conhecer mais da história dele e dizer que eu só tenho orgulho de fato ter alguém tão próximo, né, Pá, Curuçambá, como são primos, e ver que está tendo êxito, sucesso, crescimento, desenvolvimento, evolução. Isso para mim é motivo de alegria e de orgulho. Mike, obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite. Essas últimas palavras para os nossos seguidores. Eu que agradeço, só tenho mesmo a agradecer. A felicidade ela é imensa de poder estar aqui com vocês, com o seu público, já sucesso cada vez mais. De a gente ter tido esse papo, essa conversa franca aqui, descontraída, a gente poder se conhecer mais, o trabalho um do outro. Já disse e repito aqui que a gente é referência, a gente se identifica, que Deus possa nos abençoar. E também não poderia deixar de mandar o meu abraço, né, carinhoso para todos os nossos seguidores do Blog Pará, do Mídia Nani, pessoal do meu grupo, amigos do Mike do Pará, minha família, minha esposa, Ivete Lima, a minha mãe querida, o grande amor da minha vida, minha rainha, Marli, técnica de enfermagem aqui da nossa unidade de saúde no Pará. E claro, também um beijão para minha filha, que eu amo de paixão, a menina, né? Eu tenho os dois amores marcados na pele aqui, o Pará e Melina, né? Que são a minha vida, e são coisas que eu vou levar para sempre comigo, né? Onde quer que eu vá. Então, me sinto muito feliz por esse momento. Obrigado, meu Deus, e obrigado a todos que vão acompanhar aqui esse episódio. E eu só tenho mesmo dizer uma única palavra para a gente encerrar: gratidão. Beleza? Gente, por favor, aqui e até a próxima. Mike.